compartilhar com os irmãos, tá? Como já falei anteriormente, tá? E gostaria de falar sobre com a igreja, tá? O princípio de autoridade bíblica. Na realidade, essa pregação, esse estudo poderia ter o nome de o princípio da autoridade masculina nas Sagradas Escrituras. Nós já falamos sobre algumas coisas em alguns congressos a respeito disso. Muitas pessoas aqui já escutaram, né, essa pregação, alguns pontos dela, mas aqui na igreja eu acho que eu nunca falei sobre isso. E eu gostaria de desenvolver esse tema, principalmente pelo que está se configurando hoje na nossa realidade aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas como no mundo. Nós tivemos uma presidente assumindo aí a nação, depois do governo, infelizmente, do governo petista, do governo Lula, né? Há continuidade aí. E agora a nossa perspectiva é escolher entre duas mulheres. Lógico que a gente não tem necessidade, não estamos presos a isso, mas é o quadro que se configura. As duas pessoas mais votadas que estão aí na cabeça são duas mulheres. E isso me preocupa muito. Por quê? Porque a modernidade, né, ela lança novos padrões de comportamento e nós, muitas vezes, seguimos as tendências do mundo, do momento. Quando eu estudei sociologia, né, e o autor que o teórico, melhor dizendo, que eu estudei foi um deles, né, foi Durkheim, e as propostas de Durkheim para a sociedade, a perspectiva, a visão dele, como de outros também, era uma visão baseada numa concepção evolucionista. A ideia de que a sociedade evolui. E tudo isso influenciado pelo princípio da teoria darwiniana, né? Da perspectiva, né, de Darwin. Essa perspectiva ela influenciou várias áreas do conhecimento e influenciou a sociologia também. E nessa perspectiva evolucionista, a gente percebe que não existe espaço para verdades absolutas. A partir disso, muitos pensam que o mundo está em constante mudança, né? Ou usando uma expressão muito conhecida por alguns da filosofia, né? Num constante devir. Influenciado também por uma filosofia de Heráclito, né? Que dizia que o mundo está em constante transformação, em constante mutação. Né? E com o desenvolvimento dessas ideias, dessas e de outras, a gente percebe que não existe no nosso momento histórico, na nossa realidade hoje, espaço para verdades absolutas. E a gente vai perceber que a Bíblia fala sobre verdades absolutas, aquilo que Deus estabeleceu. E eu gostaria de mostrar aqui hoje, a partir da Escritura, né, o que Deus estabeleceu como autoridade na sociedade, na família e na igreja. Os papéis que Deus estabeleceu na sociedade. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que é somente nas Sagradas Escrituras que nós vamos ter o padrão correto dado por Deus para que o homem viva bem em sociedade, para que o homem viva bem nesse mundo e goze com segurança de todas as bênçãos que Deus deu aos homens de uma maneira geral. E principalmente a nós crentes, como igreja. E é interessante, eu ainda vou falar sobre isso aqui, no último congresso que eu estive, eu falei, o tema era por que Deus criou homem e mulher? E na realidade, o que nós apresentamos
foi o propósito de Deus para a criação, tá? Com relação aos seus papéis. Tá? Na realidade, os papéis que o homem e que a mulher apresentam na sociedade, foram papéis estabelecidos por Deus. E, consequentemente, eles mostram a imagem de Deus. O homem reflete a imagem de Deus quando exerce esses papéis na sociedade, ou seja, aquelas atribuições e funções que Deus estabeleceu, tá? Tanto para os homens quanto para as mulheres. E quando nós invertemos isso, nós estamos pervertendo a imagem de Deus na criação, que se manifesta também através desses papéis que Deus estabeleceu. Então a gente vai perceber que as funções e atribuições que os seres humanos eles apresentam por causa da sua sexualidade apontam para a imagem de Deus. E quando nós distorcemos isso, nós estamos distorcendo a imagem de Deus na criatura. Abram Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 27. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem. Homem e mulher os criou. O apóstolo Paulo, e nós vamos chegar lá, ele vai dizer que o homem é glória de Deus e a mulher é glória do homem. Tá? É interessante que o livro de Gênesis ele é um livro muito profundo, porque nós vamos perceber que com a criação, Deus cria o homem, Adão, à sua imagem. A imagem de Deus na mulher, que a mulher também tem a imagem de Deus, ser um ser humano, ela vem através do homem. Deus cria o homem do barro. Ele não cria uma mulher do barro juntamente com o homem. Ele cria a mulher do homem. Então a imagem que a mulher tem de Deus, que Deus colocou na criatura, no ser humano, ela vem por meio do homem, porque ela é tirada do homem. Essas coisas são extremamente significativas. Não é à toa que Jesus Cristo é o varão. Não é à toa que Deus é chamado de Pai. Por mais que não exista sexualidade em Deus, porque Deus é Espírito, a sua imagem é representada por um homem. Cristo, o Deus homem. Então, essas coisas são bastante significativas. Por quê? Porque há um princípio de autoridade de criação aí. Um princípio que Deus estabeleceu. E eu gostaria de começar a mostrar esse princípio lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Abram aí 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Olha o que diz a Escritura. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um princípio universal diante de nós, que é a sabedoria de Deus como Criador de todas as coisas. Nós estamos percebendo que a palavra aqui, cabeça, está relacionada à origem. E no caso de origem, aí, nós vamos cair na questão da criação, da primogenitura. O homem foi criado primeiro. E ele, por causa disso, ele é o cabeça da mulher. Ele tem uma certa prioridade em relação à mulher na criação. Por quê? Porque Deus colocou nele o governo. O governo está na mão dos homens. Todo homem já nasce um líder. Ele foi constituído dessa forma porque ele é cabeça. E a gente vai ver que na Escritura a palavra cabeça significa chefe, guia, vai representar autoridade e liderança. Se a gente for olhar aqui o contexto
Nós não vamos entrar necessariamente aqui em 1 Coríntios capítulo 11, tentando explicar essa questão do sinal de autoridade, quando a mulher coloca o véu, e aí ela estava dizendo que estava debaixo da autoridade de seu marido na igreja. Tá? Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês no verso 1. Tá? Verso 1 e 2 do capítulo 11. Verso 2. Né? De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições como vou-las entreguei. Quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Tá? O apóstolo Paulo ele diz que entregou, né, na realidade ele entregou essa tradição à igreja. E que tradição é essa? Ele está dizendo aqui, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, como vou-las entreguei. Paulo, ele transmite aquilo que ele chama aqui de tradição. E o que seria tradição? Tradição aqui seria tudo aquilo que Paulo transmitiu à igreja com relação às verdades do Evangelho, a palavra de Deus. São preceitos e mandamentos estabelecidos por Deus. E, portanto, imutáveis, invioláveis. Esses preceitos, e aqui a gente vai ver, eles vão reger a criação. A gente poderia ver, num contexto maior, o que significa essas tradições. A tradição aqui é a palavra de Deus. Não é aquele conceito de tradição da Igreja Católica, né, que é o que os padres e os papas escreveram. Paulo está dizendo que entregou essas tradições e que eles estão retendo aquilo que Deus estabeleceu. Se a gente pegar lá 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a gente vai ver que essas tradições se referem, em primeiro lugar, se referem à ceia. 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então nós estamos vendo aqui que essas tradições se referem à palavra de Deus. Outras que nós poderíamos inserir nesse contexto é a respeito daquilo que nós devemos crer. E aí, lá em 2 Tessalonicenses 2,15, a respeito do dia do Senhor. Quando Paulo fala, dá uma visão escatológica. Capítulo 2, verso 15 de 2 Tessalonicenses. Diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra e seja por epístola. Ele está se referindo a tudo que ele disse anteriormente ali, a respeito da vinda do Senhor, a revelação da apostasia, do homem da iniquidade. Essas são tradições. Ou então, no conceito aqui de apóstolo Paulo, tradição o quê? É a palavra de Deus. Tradições aqui é palavra de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses ainda, capítulo 3, verso 6, olha o que ele diz. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que de nós recebeste. Tradição aqui é o ensino vindo da palavra de Deus. Não é tradições de homens, não é ensinos de homens, mas é aquilo que Deus estabeleceu. E eu gostaria de pegar mais um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1 e 2. Olha o que diz aqui. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que de como de nós recebeste, quanto à maneira porque devis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte de Deus. O que Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 11, 3, que ele chama de tradição, são as instruções da palavra de Deus. E que instrução é essa? Que o homem é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça do homem. E Deus o cabeça de Cristo. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo
Tá? O que Deus estabeleceu como princípio de autoridade para o mundo e para as suas várias esferas de ação ou de governo. E é isso que nós vamos ver aqui. Tá? Deus colocou os homens, tá, para governarem. Tá? Deus colocou os homens como autoridade, não somente no seu lar, não somente na igreja, mas também na sociedade. Tá? E a mulher, ela tem um papel importantíssimo e essencial nisso. Ela é auxiliadora do homem em todas essas esferas. Tá? Vamos voltar para Gênesis. Abra aí Gênesis capítulo 1, verso de 26 a 30. Olha o que diz Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. O que nós temos aqui no primeiro capítulo? No primeiro capítulo, nós temos uma visão geral da criação. É um resumo dessa criação. E nos versos 26 a 30, nós temos um resumo da criação do homem. Tá? É um relato dessa criação. Nesse relato, Deus chega para a Trindade, para Ele mesmo e diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre os peixes, sobre os peixes do mar, sobre os animais, né? E sede fecundos e multiplicai-vos. É interessante que ele está falando na segunda pessoa aqui, né? Ele está se referindo à segunda pessoa do discurso vós aqui, que muitas vezes poderia se referir a um indivíduo. Tá? A segunda pessoa do plural pode se referir a uma pessoa só. Tá? Mas o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui como Deus criou todas as coisas e criou o homem. Só que no capítulo 2, verso 4 a 17, nós temos, tá, não um resumo, mas especificado como isso se deu. Na realidade, o verso 4 ao verso 17, ele está dentro do verso 26 ao verso 30. Tá? Lá do verso 26, que é um resumo de toda a criação, Deus diz: façamos o homem. Eles fizeram o homem. E o homem foi feito. Agora, como é que isso se deu? Como que o homem foi feito? Aí do verso 4 ao verso 17, nós vamos ver como essas coisas aconteceram. Tá? Aí diz assim: esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebam que esse relato aqui ele está dentro do relato do primeiro capítulo de Gênesis. Mesmo porque no início do capítulo 2 eles foram acabados, né? E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, descansou. Percebam que é um resumo de toda a criação. E aí ele se detém agora para falar de como o homem foi criado. Como se deu aquele façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a gente percebe aqui que Deus cria o homem da terra. A palavra no latim, homem,
que é homo, vem de humus, que é terra. Tá? A palavra Adão, no hebraico, significa homem, ser humano, mas homem também, sexo masculino, quer dizer, Adão. E Adamá, que é uma derivação de Adão, significa terra. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo, nesse capítulo, como Deus fez o homem. E o homem, perceba que o homem ele é formado primeiro. Tá? E aí ele diz assim, no verso 7, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aí ele começa a falar da criação como um todo, né? Do Éden, né? Aí ele diz que saía do Éden o rio para regar e tal, aquela coisa toda. Aí no verso 15, ele diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí a partir daí, o homem passa a existir, juntamente com toda a criação, mas a mulher não está presente. Eu acho que Adão foi o primeiro homem a sentir a solidão, a falta da companhia de uma mulher, ou melhor, de sua esposa. E aí o Senhor coloca ele para dar nome aos animais. Mas qual era o propósito de Deus com isso? O propósito com Deus com isso provavelmente foi duplo. Primeiro, em fazer com que o homem nomeasse os animais, mas que ele percebesse que em toda a criação não existia alguma coisa, ou alguém, se a gente pode dizer assim, né, que pudesse, juntamente com ele, cumprir os propósitos de Deus para a família ou para a vida na Terra. Ele passa por essa experiência. No verso 18 em diante nós vemos isso. É a primeira vez que Deus, depois que cria tudo, ele diz, não é bom, isso não é bom. Por quê que ele faz isso? Por que ele faz isso? A Bíblia é escrita para nós. Deus não é pego de surpresa nas coisas que ele faz. Ele é perfeito. Porque ele queria que eu e você percebesse que o homem sozinho não é nada. Que o homem sozinho na sociedade, que o homem sozinho na igreja, que o homem sozinho na família, ele não vai conseguir cumprir os propósitos de Deus. Para aquilo que o Senhor chamou. Para governar, para exercer liderança, para conduzir a sua família aos pés de Cristo, para conduzir uma nação. Ele vai precisar de uma auxiliadora. E aí o que acontece? Não é bom que o homem esteja só, versos 8. Falhei uma auxiliadora que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Pela leitura superficial do texto, o que parece é o quê? Que Deus queria que ele, com essa experiência, percebesse que faltava alguma coisa. Que ele precisava de alguém. E aí o Senhor cria a mulher do homem. E aí nós vemos a perfeição de toda a criação. E o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo um princípio para toda a sociedade, para toda a criação. É um princípio que vai se manifestar na família, porque o homem foi criado primeiro, ele é o primogênito. É um princípio que vai se estabelecer na igreja e é um princípio que vai se estabelecer na sociedade. O homem, ele é formado primeiro. E por ser o primogênito,
em relação à mulher, ele é o líder, ele é o cabeça. Ele é aquele que foi colocado por Deus para proteger e para governar. Abram aí 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, verso 12 e 13. Perceba como que o princípio da criação, o homem sendo criado primeiro, é o ponto de fundamento para dizer que ele, na igreja, tem que assumir a liderança. E não somente pela criação, mas pela sua composição. Deus o criou como líder. Deus dotou o homem de liderança, que é uma liderança que está atrelada à sua sexualidade. Uma vez eu li um livro do John Piper, e a gente sabe dessas coisas, né? Mas a gente precisa ser impactado com elas. Ele disse que a sexualidade está na alma do indivíduo. O homem é homem porque ele tem uma alma de homem. A mulher é mulher porque ela tem uma alma feminina. E você não consegue mudar a alma. Você até consegue mudar o corpo, como muita gente faz aí, né? Mulheres que se transformam em homem, homens que se transformam... Mas não tem como mudar a alma. Não tem como. A sexualidade está na alma de uma pessoa. E porque ele foi criado dessa forma, aqui nós temos um princípio para toda a humanidade, em todas as épocas, em todos os tempos. Olha o que diz aqui, no verso 12. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Eu já apresentei, expus esse texto várias vezes aqui na igreja. Está falando aqui de como se deve proceder na igreja de Cristo. Lembra? Se você for olhar lá o verso 15 do capítulo 3, ele diz assim, Paulo diz assim, olha, eu estou te escrevendo essas coisas para que se eu me atrasar ou não puder ir aí, você fica ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, tudo que o apóstolo Paulo está falando antes, principalmente com relação ao governo da igreja, ele está falando porque foi Deus que estabeleceu. Deus que estabeleceu dessa forma. E se Deus estabeleceu dessa forma, isso é imutável. Isso não pode ser mudado. E a gente vê isso claramente nas Escrituras. Então, olha o que diz aqui. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão. O primeiro argumento para a liderança do homem na sociedade da igreja é a primogenitura. Na cultura oriental isso era muito forte. O primogênito recebia metade da herança do pai, o resto era dividido pelos irmãos, pelos outros irmãos. O primogênito era responsável pela família se o pai morresse. Ele assumia a responsabilidade. E recebia sobre si o ônus muito maior do que os seus irmãos. Por quê? Porque ele era o primogênito. Ele era o primogênito. Olha o que diz o verso 13. Primeiro, a criação. São princípios invioláveis, imutáveis. Nós não podemos mudar isso. Por quê? Porque foi assim que Deus estabeleceu. Primeiro foi formado Adão. Então, por causa disso, a mulher não pode exercer autoridade na igreja. Porque Deus não criou com esse propósito. E o segundo, pela sua própria constituição. O Senhor o criou com a capacidade de liderar. Por mais que existam homens mais tímidos do que outros, esses homens, eles deveriam ser treinados, segundo a Escritura, para serem líderes, aonde eles estiverem. Porque essa é a composição dele. Olha o que ele diz. E Adão não foi iludido,
mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Tá? Por que ele diz que Adão não foi iludido, mas a mulher foi enganada? Porque a mulher é mais suscetível do que o homem. Aí por que isso? Não estou dizendo que a mulher não é capaz, não é inteligente, né? Não é nada disso. Mesmo porque ela é auxiliadora. Mas foi Deus que construiu dessa forma. Eu vejo pessoas ímpias, eu tenho um conhecido que ele diz assim, mulher não sabe liderar. Detesto ser liderado por mulheres. Homem que não tem princípio cristão nenhum. Tá? Porque vem incoerência. Tá? E não está atrelado à questão da capacidade da inteligência, não. Está atrelado ao modo de ser da mulher. As suas características. Você quer ver uma família destruída? Ver uma família destruída é ter uma mulher no comando. Por quê? Pode ser mais competente do mundo, mas por quê? Porque não é para ser assim. É só vocês olharem um pouquinho ao seu redor, né? A realidade de vocês aí no lar de vocês, assim, primos, familiares, que você vai ver isso. Você vai ver isso. Às vezes mulheres tal, e que elas têm toda aquela liderança, aqueles homens apagados que se deixam apagar, que não assumem a liderança, que não sabem canalizar a liderança das suas esposas debaixo da sua submissão e direção. Porque é assim que tem que ser. Tá? Então, por causa da primogenitura, ele é responsável diante de Deus. Sabe para quê? Para proteger a sua esposa. E essa proteção significa também provimento. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, 2, verso 15, olha o que diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Ele dá a responsabilidade do trabalho, do sustento da casa do homem. Quando às vezes a gente bate nessa tecla, né? Que na família é o homem que tem que trabalhar fora, a mulher tem que trabalhar dentro, né? Como você vê lá no Salmo 128, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, a sua mulher no interior da sua casa. O lugar de uma mulher é dentro do lar. É dentro do lar. Eu estava vendo esses dias na internet, no Facebook, né? De vez em quando eu ando pelo Facebook, aí vi uma matéria de um jornal, não sei se era de um outro país que foi traduzido, o cara falando sobre isso. Ele criticando as pessoas que menosprezavam as mulheres que ficavam dentro do lar e trabalhavam em casa, no cuidado dos filhos. Ele dizia, esse é o trabalho mais importante que uma mulher pode fazer. Tá? E aí ele diz assim, quando as mulheres saem de casa, tá? E deixam seus filhos à própria sorte, quem sofre é a sociedade. Tá? A sociedade. Porque ele vai dizer o seguinte, somente que a mãe, né, esse é um lugar que ninguém pode assumir. Só ela. Se você for um profissional, se estiver trabalhando lá fora, e aí você sai no outro dia, 3 ou 4 dias do outro dia, tem uma pessoa no seu lugar. Mas na sua casa, com seus filhos, ninguém vai conseguir substituir você. Só você. E olha que isso é uma realidade, né? É uma realidade. Ninguém consegue substituir uma mãe, né? Na criação dos seus filhos. Então é a tarefa dele. A mulher nem existia e o homem já é chamado a ser o provedor. Tá? Aqui nós estamos vendo também que é ele que vai conduzir a sua família espiritualmente. Se você pegar todos os textos da Escritura, você vai ver que os textos da Escritura que falam sobre a vida cristã e a responsabilidade
de ensinar a palavra de Deus aos filhos não é do pastor, é dos homens. É dos homens. Lá no Salmo 78, pais ali é homem. Tá? Está falando para os pais, os nossos pais estão se referindo aos homens. Por quê? Porque a responsabilidade é do homem. A sua mulher está como auxiliadora. É por isso que quando você tem uma mulher que não é sábia no seu lar, a casa se destrói. Não é isso que o provérbio diz? A mulher sábia edifica a casa. Mas por que a mulher sábia edifica a casa se é o homem que a lidera? Porque ela é uma auxiliadora idônea. Ela está em nível de igualdade na liderança do lar. Por mais que o homem exerça a liderança, ela é a sua auxiliadora. É ela quem vai cuidar da casa e dos filhos, que vai conduzir a família segundo os padrões estabelecidos e dirigidos por quem? Pelo seu marido. Quando eu falo sobre família, eu digo o seguinte, que eu como pai ou como uma esposa, eu não posso guiar a minha família do jeito que eu quero. Eu não tenho essa prerrogativa. Eu tenho que conduzir a minha família, a minha esposa e meus filhos, segundo aquilo que Deus estabelece na palavra de Deus. Eu não posso disciplinar os meus filhos da minha cabeça. Eu tenho que disciplinar e orientar os meus filhos segundo aquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Como diz lá em Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Quer dizer, a maneira como eu tenho que cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa e levar a minha família, não é do jeito que eu aprendi com meu pai. Não é do jeito que eu sei que o mundo não. É segundo a palavra de Deus. E nós, como crentes, estamos muitas vezes criando os nossos filhos e as nossas famílias segundo os nossos conceitos, segundo aquilo que a gente acha melhor. Mas fazendo isso, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Nós estamos sendo autoritários. Porque a autoridade que está sobre mim é a autoridade de Deus. Eu tenho que criar os meus filhos e levar a minha família segundo um padrão bíblico. Por isso que eu preciso conhecer a palavra de Deus. É Ele quem deve conduzir o lar espiritualmente. Percebam que lá em Gênesis, a ordem que o homem recebe é dada para quem? Lá no verso 26, façamos o homem, tenha ele domínio. Ele fala, multiplicai-vos, enchei a terra. Para quem ele fala isso? Para quem ele diz, de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer certamente morrerás. Para quem ele fala isso? Para o homem. A mulher nem existia. Como é que ela ficou sabendo disso? Ele repassou a ela. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a serpente quebrando essa ordem. Ele quebra essa ordem. Ele não vai ao homem, que é o cabeça, ele vai à mulher. O que Paulo fala em Timóteo? A mulher foi enganada. Ela foi ludibriada. Por isso que diz, logo no início do capítulo 3, diz, a serpente mais sagaz, Satanás usou de sagacidade para envolver a mulher e destruir a família. A mulher sabe edificar o lar. Ela não soube, na realidade Eva aqui, não soube lidar com essa situação. Provavelmente ela deveria ter dito, olha, isso aí é para você resolver com ele, eu não posso tomar uma decisão pela família. Isso é com Adão. Mas o que a gente vê aqui? Ela respondendo à serpente. Respondeu-lhe a mulher, verso 2, o fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não comereis, para que não morrais. De quem que ela aprendeu isso? Quem disse isso para ela? Provavelmente foi o homem. Por quê? Porque ele é quem deve conduzir espiritualmente a família.
Ele é o líder. Tá? Ele é o líder. Então, após isso, ele cria a mulher, no verso 18. Após dar todas as instruções, tá? A mulher é criada. Tá? E a gente vai ver que o homem passa, como nós já falamos, certo tempo, sem ter ao seu lado o sexo feminino. Não sei quanto tempo foi isso. Provavelmente foi um bom tempo, porque dá nome a todos os animais. Por mais que a capacidade de Adão fosse uma capacidade potencializada, que era, porque a mente dele não estava contaminada com a queda. Então, às vezes, a gente vê essas pessoas superdotadas aí, né? Que você fala uma coisa, ele guarda e tal, e reproduz. Provavelmente, aqueles homens da época de Adão eram assim. Extremamente inteligentes, extremamente capazes, usavam todo o seu cérebro, e por causa da queda eles foram perdendo isso, por causa do pecado. Quando Deus disse, olha, o Espírito de Deus não vai mais agir no homem, então ele vai viver só 100 anos, 120 anos, 80 anos, é câncer e enfado. Eles viviam 1900 anos. Com 300 anos estavam arrumando uma namorada. Rapaz, você tá velho. Não, ainda estou adolescente, eu tenho 300 anos e tal. Não vou procurar uma esposa agora, não. É brincadeira, né? Mas para você ver, né, a diferença, aí a extensão dessas coisas. Então, ao homem foi dado essa ordenança. E até mesmo na queda, quando o homem cai em pecado, Deus trata a sua criação como ele mesmo estabeleceu. Lá no verso 9, vejam aí o verso 9. Olha o que ele diz. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Por que Deus vai ao homem e não vai à mulher? Porque, humanamente falando, ela é a responsável. Foi ela que pecou primeiro. Não é isso? Mas por que ele vai ao homem? Porque Adão era o cabeça da mulher. Então Deus chama ele para que ele preste conta diante dele. Ele vai diretamente ao quê? Ao cabeça. Aquele que ele deu a ordem. É como, por exemplo, numa instituição, né? Você está trabalhando, aí você tem uma equipe. Quando a equipe falha, quem é o responsável diante dos superiores? É o carinha lá da sua equipe que falhou? Não, é você que vai dar conta. Por quê? Porque você é o líder. E nós vamos perceber que toda a Escritura, ela trabalha dessa forma. Por quê? Porque Deus, quando estabelece um princípio, ele não vai contra esse princípio. Se nós abrimos lá Gênesis capítulo 12, verso 1, nós vamos ver Deus falando assim para Adão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a casa do teu pai. Vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Aí ele pega o quê? A sua mulher e seus escravos e vai. Mas por que Deus não fala com Sara? Porque Abraão era o cabeça. E aí você vê na nossa sociedade, um casal, se casa, aí o cara recebe uma proposta para ir trabalhar não sei aonde, a mulher não quer. Não vou porque eu trabalho aqui. Não vou porque eu não posso largar o meu trabalho aqui. Ela tem que seguir o marido. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Porque ele é o cabeça. Lá em Mateus capítulo 2, verso 13 e verso 19, nós vemos uma situação bastante inusitada, interessante, melhor dizendo. Nascimento de Jesus, e aí Jesus perseguido, para ser morto. Aí no capítulo 2, verso 3, assim, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Por que o anjo foi em José aqui? Por que não foi para Maria? Ele não tinha falado para Maria antes que ela estava grávida? Do que ela ia receber era um ente santo, era o próprio Deus. Por que ele não falou para Maria aqui de novo? Porque José é o cabeça dela agora. Antes ela precisava saber. Lógico, estava nascendo dela e ela não havia ainda casado com José.
por mais que fosse noiva, e a gente entende que o casamento entre os judeus naquela época era um pouco diferente. O noivado já era um compromisso, como se ela estivesse casada. Tanto que ela poderia ser acusada de adultério, né? E apedrejada por causa disso. Mas, guardando as devidas proporções, por quê? Porque José era o cabeça. E aí, quando a coisa se esfria, e Jesus Cristo volta, né, com a sua família do Egito, para quem de novo o anjo fala? Verso 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Por que o anjo falou com José? Porque José é o cabeça. É o homem que responde diante de Deus por sua liderança ou pela falta dela. Por quê? Porque foi assim que Deus estabeleceu. E quando, vamos voltar lá para Gênesis capítulo 3. E quando o homem peca, ele come do fruto que o Senhor disse que ele não poderia comer, o Senhor chama o homem, né? Por quê? Por que ele chama o homem? Porque o homem era o cabeça. Ele era o responsável diante de Deus pela sua família, pelos atos dela. E aí ele traz sobre o homem e sobre a criação as consequências da desobediência. Percebam que essas maldições recaem sobre os seus papéis. Sobre aquilo que Deus estabeleceu. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Por quê? Porque a gravidez é algo exclusivo da mulher. Em meio a dores darás luz aos filhos. Mais uma vez, o Senhor agora reforçando a submissão da mulher, agora debaixo do pecado. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mais uma vez, ainda na esfera que Deus estabeleceu, a esfera da submissão. E a ideia aqui é aquela ideia da guerra dos sexos. De que a mulher vai ter desejo de se levantar contra o homem, de assumir o lugar do homem, e o homem, de uma forma repressora, autoritária, ele se levanta violentamente contra isso e tenta esmagá-la. É por isso que lá em Efésios capítulo 5, nós vemos a restauração de todas as coisas em Cristo. A mulher sendo submissa e o homem exercendo a sua autoridade com amor. O contrário, não é, do que a queda produziu. É a restauração de todas as coisas. E aí você vê lá, como nós lemos em 1 Timóteo capítulo 12. Abram aí, 12 e 15. O Senhor restaurando isso. O Evangelho, ele restaura aquilo que na queda foi destruído. 1 Timóteo capítulo 2, 12 e 15. Olha o que ele diz. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. A submissão da mulher. Mas que esteja em silêncio. Verso 15. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação em bom senso. São, na realidade, os efeitos contrários disso aqui. Como é que o homem se redime diante de Deus? A gente pode dizer assim, que essa redenção está em Cristo, dos efeitos da queda. A mulher assumindo a sua posição de submissão e o seu lugar de mãe, daquela que gera, cuida e cria. E a ideia ali em 1 Timóteo é cuidado também, é criação, não é só geração, não. E no homem, a mesma coisa. No homem, a queda, os resultados da queda caíram sobre a sua autoridade. Sobre a sua autoridade. Caiu sobre as suas funções e atribuições. No verso 16, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Não será um governo fácil, mas porque a mulher não vai se submeter de pronto a esse homem. Só em Cristo. Em Cristo, sim. E também como provedor.
Visto, verso 17, que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Você não vê dizendo assim, ó, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenara não comeste, agora ela vai sair e vai trabalhar no seu lugar. Ela vai assumir o seu lugar como provedora. Ele não diz isso. Tá? O Senhor reafirma, agora debaixo do juízo, aquilo que Deus estabeleceu. Tá? Por isso, queridos, por esse princípio que nós estamos vendo aqui, é que o homem é líder no lar, é líder na igreja e na sociedade também. É dessa forma que Deus estabeleceu. Essa é a sabedoria de Deus. Esses são os papéis que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher, baseado nos princípios da primogenitura na criação e do propósito de Deus. Que é dar ao homem condições de assumir uma liderança. É por isso que lá em 1 Timóteo, vamos voltar a 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, 4 e 5, né? Quando ele fala sobre os presbíteros, ele exclui as mulheres. Né? Aí o que sobrou? São os homens. Aí ele vai dizer assim, não são todos os homens. Esse cargo, essa função, é para alguns homens. Não é para todos. Tá? E quem são esses? São esses que são irrepreensíveis, esposos de uma só mulher, temperante, sóbrio, papa. E ele começa a falar. E olha o verso 4. Olha que interessante. O governo da igreja está atrelado ao governo familiar. Como há um tempo atrás, o governo da sociedade estava atrelado ao governo da família. Por isso que os políticos, acho que nem sabem isso, né? Por isso que eles aparecem com as famílias na televisão, com a mulher, com os filhos, né? Aquela coisa toda. Por quê? Para mostrar que ele tem uma família estável. Tendo uma família estável, se ele pode dirigir uma família, ele pode dirigir uma nação. E aí a gente vê aquele quadro tétrico, horrível, quando a presidente Dilma assume a presidência do Brasil e tem aquela solenidade, ela passando o carro, uma mulher sem marido, com uma filha sem marido e uma criança no colo, andando num carro oficial. Isso é vergonha. Vergonha para a nossa nação. Vergonha para nós crentes. Aí muitos crentes aplaudem, né? Que lindo. Isso é filosofia de Satanás. Isso, aceitar essas coisas é ter a marca da besta na mente, na testa. E viver a partir disso é ter a marca da besta nas mãos. Porque isso representa as nossas obras. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí ele diz assim, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Por quê? Porque o fundamento da liderança da igreja é o fundamento da liderança no lar. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Por Deus. Na criação, o homem foi criado primeiro. Então, por ele ser criado primeiro, ele é o primogênito. Ele tem prioridade sobre a mulher. Em que sentido? Para governar, para liderar. E nós vamos ver que essa prioridade na Bíblia, não agora, não é? Não é o homem sentar e dizer assim, me serve. Não. Pelo contrário. Ele governa servindo. O que nós observamos sobre a autoridade no mundo é aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 20. É que as autoridades dos povos dominam sobre vocês e os maiorais exercem domínio, poder. Mas não é assim entre vós. O líder é aquele que serve. Aí você vê uma situação de Jesus entrando num determinado lugar e lavando os pés dos discípulos. Assumindo o pior serviço. É como se ele chegasse na sua casa, Jesus chegasse na sua casa, né? E fosse usar o banheiro, e aí seu banheiro estivesse
Está entupido, que nem estava entupido lá o ralo lá de casa. Mas não era ralo de fossa, não. Mas o banheiro estivesse cheio de cocô. Aí ele chega, entra no banheiro, não, deixa que eu vou limpar. Aí pega lá o material e vai limpar. Assim, a grosso modo, seria isso. Ah? Aí o Senhor Jesus diz assim, olha só, eu sou Senhor e Deus. É isso mesmo. Vocês estão certos. Lá em João capítulo 13. Mas se eu sou Senhor e Deus e eu lavei o pé de vocês, eu quero que vocês façam isso. Essa é a liderança bíblica. Ele exercia liderança sobre seus discípulos? Exercia. Os seus discípulos reconheciam ele como Senhor e como Deus? Reconheceram. Mas olha como ele os tratava. Olha como era o relacionamento de Cristo com os seus discípulos. Essa é a liderança que nós temos que assumir. Quando uma mulher assume uma liderança nessas esferas, eu só posso entender como juízo de Deus. Não há como entender de outra forma. Porque nada acontece sem o exato propósito de Deus na humanidade. Nada foge ao controle de Deus. Você vê aí, né, como a gente está estudando o livro de Apocalipse, Satanás fazendo a festa. Lá no capítulo, agora eu não lembro qual é, diz que iam sair demônios do abismo em forma de, como se fossem gafanhotos, e iam atormentar os homens de tal forma que eles iam buscar a morte, mas não achariam a morte. Eles seriam atormentados as suas mentes. E esse tormento era trazido por quem? Por Satanás e seus anjos. Mas a palavra de Deus diz que esse poder foi dado a eles. Por quê? Porque o juízo de Deus está vindo. E aí ele disse que esses homens que iam desejar a morte, mas não iam encontrá-la, eram aqueles que não receberam a marca da besta, nem na mão, nem na testa. Os crentes não vão sofrer esses tormentos. Por quê? Porque eles têm a marca do Cordeiro. Satanás está entre nós, destruindo o homem por causa do juízo de Deus. É Deus julgando todas as coisas. E o próprio Satanás já foi julgado. Mas essas coisas acontecem porque o juízo de Deus é vindo. Então eu não posso crer que quando as coisas fogem desse padrão, é porque Deus está permitindo isso. Como aquela permissão. Ou aquela permissão que ele não pode ir contra, ou aquela permitindo, né? Como assim, eu não posso ir contra, então essas coisas acontecem. Ou, Deus está fazendo, então é para ser assim, porque Deus está permitindo. Não, é juízo. Essas coisas estão acontecendo por juízo. É Deus julgando o mundo. Pura e simplesmente. Por quê? Porque os homens se afastaram de Deus. É isso que a gente vê lá em Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pelo erro. Por não reconhecerem Deus na revelação natural, o Senhor os entregou ao quê? Às suas próprias paixões. É Deus quem lança o homem nessas suas paixões. É Deus quem freia e quem tira esses freios do homem. Por quê? Juízo. Porque é Deus quem salva. É Deus quem elege. É Deus quem destina o homem tanto para a salvação como para o juízo. Então, quando essas coisas não acontecem, é juízo de Deus que está se manifestando. Pela ignorância, pela obstinação do homem, é juízo de Deus. Os homens estão sendo julgados. Estão sendo julgados, e como aquela balança lá, né, dos babilônicos, está sendo achado em falta. E a mão de Deus está pesando. Abram aí Isaías capítulo 3. Eu quero terminar com Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Deixa eu abrir aqui, verso de 1 a 12. Eu gostaria que alguém lesse para mim, Rodrigo, lê para mim, por favor, bem alto.
Tá? Eu vou, de repente, eu até paro você na sua leitura. Tá? Mas lê bem alto, verso 1 ao verso 12. Porque este Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e Judá o sustento e o orgulho, todo o sustento de mão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os aflitos e o encantador querido. Dar-lhes meninos por príncipe, e crianças governarão entre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um com seu próprio. O menino se atreverá contra o ancião, e o tio contra o modo. Passa para o verso 8, por favor. Porque Jerusalém está arruinada, e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra ele, e como Sodoma publica o seu pecado, e não o importa. Ai da sua alma, porque fazem mal a si. Dizei ao justo bem que será, porque comerão o fruto das suas ações. Ai do perverso, mal virá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à festa do seu governo. Ó, povo meu, os que te guiam te enganam, destroem o caminho por onde deve seguir. Esse texto é extremamente explicativo. Por quê? Porque é o juízo de Deus sobre o povo de Deus que estava lançando a sua confiança nos seus líderes e não no Senhor. E assim eles se desviaram de Deus. E como o juízo de Deus, eles seriam governados por homens incapazes, que eles chamam de meninos, para que eles aprendessem a lançar a sua confiança somente no Senhor. Segundo o comentário do Velho Testamento, no verso 12, ele diz assim: como resultado da corrupção nos círculos mais elevados, o povo é deixado à tirania de fracalhões, de homens fracos, que se permitem ser governados pelos caprichos das mulheres. O que nós estamos vendo aqui? É um elogio à liderança feminina? Ou é mostrando que o povo de Deus ia ser entregue à sua própria sorte por causa do seu pecado? Os seus líderes deveriam ser homens maduros, mas são crianças. São incapazes de estar no governo. São incapazes de liderar. Os seus líderes se deixam levar por mulheres. As mulheres, na realidade, estão à frente do governo. Isso tudo é juízo de Deus. Aí as pessoas falam: mas Débora não é uma profetisa e tal, e quer aquela coisa toda. Período do juízo são 390 anos. 390 anos. Dentre esses 390 anos, só temos uma menção à liderança feminina. É uma exceção. Está claro ali. E os líderes naquele tempo, eles julgavam o povo e eram generais. Ela julgava o povo, mas ela não exercia o poder militar. Quem exerce é Baraque. Mas por que essa exceção? Por que o livro de Débora é uma exceção? Ou melhor, a situação de Débora é uma exceção. Se a gente pegar o livro de Juízes, eu não vou abrir aqui, porque eu quero terminar. A gente vai ver que o livro de Juízes está dizendo assim: é o povo saindo ali, né, da liderança de Josué e de Moisés e se desviando completamente, porque não tem o quê? Não tinha um líder. E o que é recorrente em Juízes é essa frase aqui. Eu vou abrir em Juízes 17, 6. Essa frase é recorrente. É que às vezes a gente não sabe ler, né? Uma leitura não é só você saber ler as letras, não, né? Leitura, às vezes, é muito mais do que isso. Essa expressão é recorrente em Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto.
O livro de Juízes mostra que o povo de Deus estava distanciado dos preceitos do Senhor, sem governo espiritual. Eles haviam abandonado a Deus e caíam nas mãos de quem? De seus inimigos, porque faziam as mesmas coisas que aquelas pessoas faziam. A adoração aos seus deuses, o comportamento daquelas nações, e é claro, a gente vê ali, tanto em Deuteronômio como em Juízes também, a palavra de Deus falando que isso iria acontecer para pô-los à prova. E acontece uma situação inusitada ali com Débora e Baraque, né? Ela chama ele, porque ele é o líder militar, para destruir, né, ali a servidão de Jabim, né, dos cananeus ali, né, dos povos que estavam imprimindo essa opressão sobre ele. Aí ele diz assim, ela falou, olha, Deus entregou nas tuas mãos. Aí ela, eu só vou se você for comigo. Essa expressão dele foi tão reprovável, essa falta de insegurança de Baraque, em confiar nela, numa mulher, mais do que no Senhor, levou que ele não recebesse a glória de sua conquista. Olha o que diz lá o verso 8 e 9. No capítulo 4 de Juízes. Então lhe disse Baraque, se fores comigo... Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. A falta de confiança e a insegurança dele, colocando essa segurança nela, foi extremamente vergonhoso. E ela disse assim, olha, não é a vitória vai estar sobre mim, não. Por quê? Porque o livro de Juízes, ele está querendo mostrar o livramento de Deus no meio do seu povo. Esse é o propósito do livro de Juízes. E aqui, ele que deveria assumir essa posição, ele se esconde por trás de Débora. E essa situação dele é tão reprovável, o descontentamento de Débora quanto à atitude de Baraque representa o descontentamento de Deus. Por ele se sentir seguro por ela ser uma mulher e ir com ele. Apesar de ser profetisa. E por causa disso, a obra de uma mulher iria eclipsar qualquer honra que ele recebesse. Nós estamos nos parecendo com os tempos dos juízes. Cada um faz o que quer. Mas não é assim. O que nós estamos vendo aqui na Escritura é o princípio da primogenitura que estabelece o homem como líder no seu lar, o cabeça, na igreja, como presbíteros, pastores, diáconos e mestres, e na sociedade, como presidentes, reis, governantes e políticos. Isso foi o que Deus estabeleceu. As mulheres não podem tomar esse lugar. Não porque não sejam competentes, mas não foram vocacionadas para isso. Elas não foram chamadas para isso. Elas foram chamadas para serem auxiliares, para serem conselheiras. Um homem sábio que dirige o seu lar, ele ouve a sua esposa, porque ela, juntamente com ele, ela está liderando aquela família. Mas ela precisa entender que a última palavra é dele. Às vezes nós, como homens, maridos, queremos que as nossas esposas concordem em tudo conosco, né? Eu sou assim, gostaria, mas isso às vezes não acontece. E as poucas vezes que nós divergimos em coisas sérias, eu disse assim para minha esposa, querida, eu vou responder diante do Senhor. Se eu estiver errado, eu vou responder diante do Senhor. Quando a gente assume essa postura,
nós trazemos segurança e estabilidade à nossa família. Porque foi assim que Deus estabeleceu. Tá? Não só na igreja, não só na família, mas também na sociedade. Vamos orar.